Começa agora o MPTV, uma produção para aproximar você, cidadão, do Ministério Público do Maranhão, realizado em parceria com a TV Assembleia, canal digital 9.2. Nesta edição, acompanhe algumas ações das promotorias de justiça especializada nos municípios maranhenses. Um giro pelas principais notícias do MPMA. O promotor de justiça do idoso, José Augusto Cutrim, explica a atuação do Ministério Público na fiscalização das instituições de longa permanência de São Luís. No Outubro Rosa, a importância do autocuidado e de conhecer os direitos da mulher à saúde integral. Nesta edição, vamos conhecer a atuação das promotorias de justiça especializada no município de Açailândia. Acompanhe a nossa entrevista. Nessa conversa virtual, os promotores de Açailândia contaram um pouco sobre as ações promovidas pelas promotorias no município. Em Itinga, por onde eu respondo, recebi algumas dessas denúncias. Recebemos denúncias da população também via WhatsApp de frigoríficos clandestinos. Recebemos denúncias de que algumas famílias no início em Açailândia não estavam recebendo a merenda escolar, o que rapidamente nós interviemos e solucionamos a questão junto à Secretaria de Educação. As ações da 2ª Promotoria Criminal de Açailândia nesse semestre, nós tivemos a seguinte participação. Iniciamos o mês de agosto com o Agosto Lilás, que é o mês de combate à violência doméstica, participando de lives sobre a Lei Maria da Penha, webinário, entrevista na TV local daqui de Açailândia, e também apoio à campanha do Sinal Vermelho, que deu apoio às vítimas da Maria da Penha para que denunciassem os seus agressores. Tivemos uma adesão de toda a classe empresarial da cidade. Já em setembro, participamos da campanha do Setembro Amarelo, coordenada pelo CAOP de Direitos Humanos, e nessa campanha nós participamos da fotografia, do concurso de fotografia, em que teve uma vencedora sendo aluna da rede municipal de Açailândia. No outubro, participamos também da campanha do Outubro Rosa. Foi feita uma articulação com a Secretaria Municipal de Saúde, em que foi concedido 40 exames de tomografia para as vítimas da Maria da Penha. Essas vítimas foram atendidas no CRAM, encaminhadas para fazer esse exame, assim como uma consulta com o ginecologista, seguindo a prevenção do câncer de mama. A nossa Promotoria de Justiça realizou algumas ações importantes nos últimos meses, como a fiscalização das farmácias na questão da elevação do preço do álcool em gel, reuniões e recomendação que expedimos sobre a redução das mensalidades escolares durante a suspensão das aulas presenciais em Açailândia, também na questão das filas dos bancos durante o pagamento do auxílio emergencial, onde construímos um layout mais confortável aos usuários por meio da colocação de tendas, colocação de cadeiras e distanciamento social. Promotores, quais são os desafios da atuação na pandemia? Durante a pandemia também, como a vida em geral mudou, a forma de denúncia da população também mudou. Então, as pessoas passaram a entrar em contato pelo WhatsApp funcional da promotoria, tanto de Açailândia quanto de Itinga, e encaminhando denúncias também por e-mail, até mesmo denúncias de cunho eleitoral durante a pandemia, que geraram indevidas aglomerações, nós recebemos. O nosso desafio foi o Grupo Reflexivo Novo Olhar. Nós temos esse grupo já há 2 anos, mas com a pandemia tivemos o grande desafio de fazê-lo de forma virtual. Mas deu certo. Nós terminamos um primeiro grupo virtual e já iniciamos um segundo grupo nesse mês de outubro, que vai terminar em dezembro. São 10 encontros virtuais, uma vez por semana, em que os réus da medida protetiva e de ação penal da Maria da Penha respondem a processos. Então, eles participam de uma reflexão conduzido com uma psicóloga, um assistente social, e a coordenação é minha. Esse foi o nosso grande desafio, mas que deu certo, tanto é que já estamos iniciando o segundo grupo virtual. Sem dúvidas, a pandemia do coronavírus trouxe novos desafios para as promotorias de justiça. Foi necessário ampliar os canais de atendimento e denúncia,
por WhatsApp, e-mail e também através da ouvidoria, claro, sem prejuízo do atendimento presencial urgente e imprescindível. Também passamos a fazer reuniões por meio virtual, assim como audiências e atendimentos. E, felizmente, estamos passando por esse momento, mas com a certeza de que continuamos firmes na nossa missão. De que forma o cidadão pode ajudar os promotores na sua atuação? Que as portas do Ministério Público sempre estarão abertas para a população, não importa qual seja o contexto da sociedade. Nós nos adaptamos e assim procuramos sempre atender melhor a população para prestar um melhor serviço público, cumprir nossa missão constitucional de operários da cidadania. A maioria das ações do Ministério Público tem um parceiro fundamental, que é o cidadão. É o cidadão que está nos bairros, é o cidadão que está na zona rural, é o cidadão que está exercendo seus direitos. E especialmente através das denúncias e do atendimento ao público, a nossa promotoria tem deflagrado atuações para corrigir ilegalidades, para aperfeiçoar o serviço público e para responsabilizar os autores. Então, é o cidadão com sua participação muito importante para transformar uma realidade. O MPTV agradece a participação de vocês, promotores, e espera revê-los em breve com mais ações em Açailândia. O envelhecimento da população e o aumento da sobrevivência de pessoas com redução de capacidade física, cognitiva e mental exigem que os asilos deixem de fazer parte apenas da rede de assistência social e passem a integrar a rede de assistência à saúde, ou seja, ofereçam mais que ser apenas um abrigo. A Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia sugeriu a adoção da denominação Instituição de Longa Permanência para Idosos, ILPI. Para que seja cumprido o Estatuto do Idoso, o MPMA fiscaliza as ILPIs do Estado, para que seja cumprida a assistência necessária aos idosos da capital. O promotor de justiça, José Augusto Cotrim, falou mais sobre o assunto. Os antigos asilos, porque os asilos, como tem um nome, ele trazia aquela ideia de punição, de isolamento, de pessoas que não perdiam até a característica realmente de pessoas, ele virava assim, tipo um objeto de afastamento, e muitos tinham aquele distanciamento. Então se criou esse termo, que foi da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, que é a instituição de longa permanência para a pessoa idosa. Então assim que eu assumi essa promotoria, aqui em São Luís, nós tínhamos uma pública para todo o estado, que é o Solado Outono, que funciona na Coab, uma aqui em São Luís, uma particular, que é a Casa Rep, duas filantrópicas, que é o antigo asilo de mendicidade, que completou 102 anos agora de existência, e o Lar São Vicente Paula, que fica ali no João Paulo, que são só para mulheres. E agora, recentemente, inaugurou mais duas particulares, que é um novo nicho de mercado que está surgindo. Que, por exemplo, São Paulo já tem mais de 50 particulares. E isso exige o olhar, porque o Estatuto diz que é a obrigação do Ministério Público a fiscalização destas casas, porque essas casas têm que funcionar de forma adequada. Então, neste dia, nós resolvemos reunir essas direções, trazer o Corpo de Bombeiros, trazer a Defesa Civil, a Vigilância Sanitária e os Conselhos Estaduais e Municipais de Direito da Pessoa Idosa. Para quê? Estabelecer um protocolo, desde o nascimento, como é que vai funcionar a questão física, arquitetônica, quem são esses profissionais que vão trabalhar com esses idosos, como é a forma de entrada, qual o protocolo de entrada deste idoso, qual o relacionamento dele com as famílias, se existia vínculos, ou se esses vínculos foram rompidos ou não, qual era o grau dele de deficiência, se ele conseguia fazer, se ele era completamente ativo ou se ele já dependia de alguém, se era grau 1, grau 2, grau 3, que a gente chama. Qual é a importância do Estatuto do Idoso para a atuação do Ministério Público do Maranhão? Por uma série de fatores. Primeiro, que as questões das políticas públicas que eu estava falando não vêm acompanhando este olhar dos nossos gestores, que vai desde a questão da saúde pública, que é a mais visível, tanto das prevenções de doenças congênitas, né, doenças próprias da idade já avançada, assim como da mobilidade urbana, assim como do lazer, do trabalho, porque o que se quer é que se tenha uma velhice ativa, que o idoso seja independente e autônomo, que não se pense o idoso, que já é um começo de um erro, de achar que todo idoso é uma criança.
temos uma certa resistência a essa palavra velho. Nós criamos uma série de termos para fugir. Idoso, terceira idade, melhor idade. E nunca queremos falar velho, porque todos nós queremos viver muito, mas ninguém quer envelhecer. Ninguém quer ficar velho, porque tem a conotação de algo que é final de vida, que é algo que você vai sofrer, que você vai ficar dependente, que você não é mais produtivo para ninguém, que não sabe mais conversar. E temos que inverter essa situação. Quando se fala de violência contra o idoso, quais são os tipos de violência que o idoso pode sofrer? Com relação à violência contra a pessoa idosa, também é importante explicar que a violência que nós estamos referindo é só aquela violência física, do tapa, do empurrão, do beliscão, do puxar de cabelo, mas existe outros tipos de violência, inclusive que o Estatuto ele traz bem claro, que eu já falei, que é a questão da violência psicológica, do abandono, dos maus tratos, a violência financeira patrimonial, que ela vem numa crescente, a violência institucional, que todas estão aí presentes. Então, o que já se sabe estatisticamente, 70% dos autores da violência contra a pessoa idosa estão dentro do próprio lar. São filhos, netos, ou então muito próximo ali, a comunidade, vizinho. É até interessante dizer o seguinte, que o próprio Estatuto ele trouxe esse termo chamado comunidade, que ele diz a responsabilidade da família, comunidade, sociedade e Estado. A questão de preservar os direitos e garantias da pessoa idosa. Então esse termo comunidade foi novo, porque a comunidade é quem está próximo de você, são seus vizinhos. Então daí vem a dificuldade, primeiro, do próprio idoso saber que ele está sendo violentado, que ele está sofrendo uma violência. Quer dizer, muitas vezes ele está sofrendo a violência e não sabe, porque para ele aquilo é natural. Segundo, quando ele descobre que ele está sofrendo uma violência e que se a violência está sendo praticada por um filho, ou por um neto, ou por alguém muito próximo, ele tem dificuldade em fazer essa denúncia porque ele pensa o seguinte, primeiro que para ele é um fracasso pessoal, que ele não soube dar a criação adequada para aquele filho. Inclusive nós temos o costume de dizer assim, esse filho mal criado, isso foi mal criado. Nós, no nosso dia a dia, a gente não sabe o tamanho que tem essa frase, né? Que está insultando um pai e uma mãe ali. E o outro fator que é muito importante, maior do que esse, que é o amor. O amor de um pai, de uma mãe, de um avô, de uma avó é gigantesco. É muito difícil você querer que ele vá e denuncie um filho, uma filha. Então, quando eles chegam a denunciar, é porque o caso realmente extrapolou todas essas barreiras. No último mês de outubro, nós tivemos a Semana do Idoso, que reuniu várias instituições para tratar de temas importantes sobre os idosos. Fale um pouco mais sobre essas reuniões. Então, nós temos aqui no Maranhão a Rede de Proteção à Pessoa Idosa, que ela é uma rede formada por diversas instituições. E essas instituições se reúnem, conversam, dialogam sobre a situação do idoso no Estado, desde formação de política pública, relacionamento, como as questões pessoais, para a gente poder entender como melhor resolver as questões do idoso, inclusive da questão da violência e como as instituições também estão funcionando. Por exemplo, recentemente foi instalada a Vara do Idoso. Quando chega perto de 1º de outubro, nós fazemos uma semana alusiva ao Dia Internacional do Idoso, onde essas instituições fazem parte da rede, faz uma vasta programação. Este ano, em razão da pandemia, tivemos que fazer uma redução e coube a nós, da promotoria, vieram trazer para mim, e a sugestão que eu dei foi que nós fizéssemos uma reunião de trabalho com o que é denominado hoje de instituições de longa permanência para idoso, os antigos asilos. Conheça o que foi notícia no Ministério Público, no Giro, pelas principais notícias do MPMA. O Centro de Apoio Operacional do Consumidor realizou o lançamento do projeto Iluminar, criado em parceria com a Equatorial Energia Maranhão. O programa tem como objetivo incentivar o uso da tarifa social baixa renda, benefício que dá desconto na conta de energia elétrica. Segundo o levantamento da Equatorial Energia, cerca de 870 mil famílias usufruem da tarifa social, mas outras 300 mil com perfil para participar do programa não estão cadastradas para receber o benefício.
O Procurador-Geral de Justiça Eduardo Nicolau assinou convênio de cooperação técnica com o Ministério Público do Rio de Janeiro, que permitirá o acesso mútuo das instituições a softwares e a sistemas para auxílio às atividades institucionais, além do compartilhamento de plataformas digitais que vão permitir mais agilidade nas informações, gestão e diagnóstico de órgãos de execução. O Procurador-Geral de Justiça assinou portaria designando a Procuradora de Justiça, Marileia Campos dos Santos, a presidência da Comissão de Gestão Ambiental do MPMA. A criação da comissão visa estimular e promover mudanças de condutas de membros e servidores da instituição em relação à preservação ambiental. Representantes das instituições que fazem parte da Ecoliga discutiram detalhes do projeto piloto da Logística Integrada de Veículos, LIV. O LIV foi desenvolvido para diminuir gastos e permitir maior agilidade no transporte de mercadorias e viagens das instituições participantes do projeto. O compartilhamento das informações entre os órgãos será possível por meio de cadastro em uma página do TRE. A Justiça determinou a nomeação de um delegado e um investigador de polícia para comporem o quadro da Polícia Civil no município de Mirinzal. A decisão foi decretada pela juíza Márcia Dalete Gonçalves, com base em uma ação civil pública proposta pelo promotor de justiça Igor Adriano Trinta Marques. Em caso de descumprimento, foi estabelecido o pagamento de multa diária no valor de R$ 5.000. A pedido do Ministério Público do Maranhão, a Justiça determinou a suspensão da prova objetiva do concurso para a Câmara de Vereadores de Olinda Nova do Maranhão, marcada para o último dia 11 de outubro, como forma de resguardar os concorrentes da probabilidade de contágio por Covid-19. Conforme a decisão, o certame deverá ficar suspenso pelo prazo de 6 meses. A Justiça condenou o ex-prefeito de Bom Jardim, Antônio Roque Portela de Araújo, por ato de improbidade administrativa. O gestor fraudou as contas do Instituto de Previdência dos Servidores do município de Bom Jardim, Bomprev, no ano de 2010, agindo em companhia de Raimundo Portela de Araújo, na época tesoureiro do Instituto. Ambos foram condenados a ressarcir mais de R$ 115 mil ao erário. Em Cândido Mendes, irregularidades em processos licitatórios e contratos para alocação de veículos para a Prefeitura levaram o MPMA a ajuizar uma ação civil pública por ato de improbidade administrativa contra o prefeito José Ribamar Leite de Araújo, a empresa JM Salles e Companhia, seu proprietário João Mota Salles e o servidor municipal Cleberson Souza de Jesus. Os danos ao erário chegaram a mais de R$ 1 milhão. O promotor de Justiça do Idoso, José Augusto Cutrim, explicou a atuação do Ministério Público na fiscalização das instituições de longa permanência de São Luís, os antigos asilos. O Ministério Público do Estado do Maranhão, durante a Semana do Idoso, promoveu uma reunião para debater temas relativos ao direito do idoso. Na questão do gerenciamento de riscos das nossas instituições de longa permanência, as LPIs, que eram os antigos asilos. Estamos discutindo a questão também dos tabeliães, a respeito das procurações para a administração de patrimônio público, alvarás judiciais para que advogados possam sacar dinheiro dos idosos, dentro de uma situação que a gente possa efetivamente garantir que esses idosos tenham respeitado seus direitos e que eles possam livremente ter atendido os seus desejos, que eles possam ser respeitados e ter a vida digna dentro daquilo que o próprio Estatuto do Idoso vem trazendo em seus artigos. O presidente do Conselho Estadual da Pessoa Idosa ressaltou a importância da discussão para o alinhamento das ações. E a rede de proteção da pessoa idosa aqui no Maranhão, ela é bem abrangente. Nós conseguimos abranger da proteção básica até a alta complexidade. Todos os órgãos pensam o que fazer para o idoso e quando surge uma determinada situação, as entidades se reúnem para atuar na pessoa idosa. A rede conta com representantes dos conselhos estadual e municipal do direito da pessoa idosa. Essa rede ela tem uma função fundamental, que é reunir as pessoas, as políticas que fazem a transversalidade da política da pessoa idosa, lembrando que essa transversalidade se faz em todas as políticas do Estado do Maranhão, e a Secretaria de Direitos Humanos e Participação Popular, ela tem a função de articular com todos os membros dessa rede para que a gente possa dirimir o máximo possível as questões relacionadas à violência contra a pessoa idosa.
A pessoa idosa, ela é um cidadão, ela continua sendo cidadão e merecedora de todos os direitos que são peculiares da pessoa humana. Então a gente trabalha nessa perspectiva e para a gente foi um grande avanço. O Ministério Público está de parabéns, porque também, juntamente com o Conselho de Direito do Idoso do Maranhão, realizou várias atividades. Os participantes também firmaram um acordo para a elaboração de um manual de criação e funcionamento do gerenciamento de riscos das instituições de longa permanência de idosos. O MPMA fica por aqui. Até o próximo programa.